O que é o melhoramento genético? O melhoramento genético nada mais é do que uma ciência utilizada em plantas e animais para a obtenção de indivíduos ou populações com características específicas, ou seja, é a seleção ou alteração intencional do material genético de seres vivos, visando o desenvolvimento de características desejáveis. Mas para entendermos como é possível a alteração de genes de animais e plantas, precisamos entender o que são genes e onde eles se encontram. Um gene é um código que rege as nossas características e está presente em todos os seres vivos. Existem genes que determinam as cores dos olhos, da pele ou até mesmo do cabelo. São demasiadamente variáveis. Os animais e plantas também possuem genes. Os genes das plantas, por exemplo, definem a cor das flores e sua altura, e as características são passadas para suas sementes. O melhoramento genético altera esses genes naturais e, consequentemente, as características do indivíduo. Quando se modifica geneticamente um animal ou planta, introduz-se um gene diferente no próprio indivíduo, resultando assim em um indivíduo modificado e herdeiro das características contidas no material genético do indivíduo. Todos os genes, sejam eles humanos, vegetais, animais ou bacterianos, são criados a partir do mesmo material. Por isso, os profissionais possuem uma enorme quantidade de características genéticas ao seu dispor, podendo até mesmo transferir genes de uma espécie para outra. Gregor Mendel. Mendel nasceu em 20 de julho de 1822, na Morávia, que até então era parte do Império Austro-Húngaro e mais tarde foi incorporada à República Tcheca. É filho de um casal de agricultores e Mendel não teve uma vida de grandes luxos e contava um pouco com recursos para investir em sua educação. No mosteiro onde vivia, Mendel realizou famosos estudos com ervilhas, os quais demoraram cerca de 7 anos para serem concluídos. Nos seus trabalhos, o pesquisador analisou 7 características das plantas: forma da semente, cor da semente, posição da flor da planta, altura da planta, cor da flor, cor da vagem e forma da vagem. Com isso, Mendel foi fundamental para entendermos o processo do melhoramento genético, já que começa com a escolha dos genes, que não é uma prática recente. Os primeiros agricultores já faziam a seleção de espécies visando uma melhor produção. Porém, os experimentos de Gregor Mendel e suas ervilhas lá em 1856, valendo-se da estatística, deu um caráter científico a esse método, dando origem à genética. O pai da genética abriu possibilidades para estudos da manipulação da hereditariedade, melhoramento e desenvolvimento de cultivares. Hoje, o modo de avaliar e selecionar os genes das plantas conta com métodos não só da genética, mas também da biologia molecular, da engenharia florestal, agronomia, bioinformática, fitotopologia, entre outras. Como se sabe, em meados de 1800, Gregor Mendel delineou os princípios da hereditariedade dos ervilhas e, assim, forneceu a estrutura necessária para o melhoramento científico de plantas. À medida em que as leis de herança genética foram delineadas, mais detalhadamente no início do século XX, começou-se a aplicá-las no melhoramento de plantas. Ao final dos anos 20, os pesquisadores conseguiram gerar um grande número dessas variações ou mutações, expondo as plantas a raio-x e outros agentes mutagênicos. As plantas foram expostas a prótons, nêutrons, raios gama, partículas alfa e beta para ver se induziam mutações úteis ou não. Azida sódica e metanosulfonato de etila são os produtos químicos que foram usados com sucesso para gerar mutações. Com maior conhecimento sobre genes, descoberta da estrutura do DNA, a biotecnologia moderna foi se consolidando e permitiu uma revolução tecnológica no melhoramento genético de plantas. Mas então, como acontece? O melhoramento clássico consiste no cruzamento e desenvolvimento das plantas para saber se as características desejadas foram passadas para as próximas gerações. Dentre os métodos utilizados no melhoramento, podemos utilizar métodos como de linhas puras, multilinhas, método de retrocruzamento e outros. Primeiro é feita a seleção, que consiste na escolha dos reprodutores com maior valor genético para influenciar a próxima geração, e depois por meio de sistemas de acasalamento, nos quais os casais de reprodutores são formados. Essa prática tem contribuído para o aumento da produtividade, melhoria da qualidade nutricional dos alimentos, resistência a pragas e doenças e entre outros fatores que influenciam diretamente na decisão de manter ou não um gene de uma linhagem. É de se convir que todos esses benefícios que estão sendo conquistados na atualidade passaram por um longo caminho até chegar na eficiência atual dessa seleção,
por qual os alimentos que irão ser selecionados para continuar a linhagem com determinadas características desejáveis passam. Sendo assim, desde a criação da agricultura, a seleção é feita, antigamente plantando as que aparentemente demonstravam as melhores características, como sabor, resistência ao clima, insetos e doenças, desenvolvendo uma espécie de semente híbrida com certas vantagens. Nota-se que nenhum método científico era utilizado à época. Contudo, a prática que levou a humanidade para outros rumos veio a ser objeto de estudos com a teoria de Mendel, que consagrou esse método já utilizado como um método genético, justamente pela seleção de sementes com determinadas características e a tentativa de passar ela adiante reproduzindo-a. Porém, desde a década de 80, o melhoramento genético com auxílio da biotecnologia foi responsável por suprir os defeitos do método antigo, como a rapidez dessa seleção, a eficiência e a possibilidade de produção em massa dessas sementes, sendo feita por meio de um rastreamento genético das características desejáveis em uma população de plantas. É interessante salientar que também, desde a década de 80, é utilizado sementes transgênicas, ou seja, é utilizado nessa alteração genética características desejadas de outras sementes, ou seja, não compatíveis sexualmente. Olá, a gente vai falar agora sobre seleção genômica e, assim, a grosso modo, a seleção genômica ela pode ser definida como o uso dos valores genéticos genômicos. Esses valores vão ser inseridos, podem ser impregnados na seleção dos animais domésticos, em animais de grande porte para abate, em plantas. Na maioria das vezes a gente vai encontrar muito essa parte da seleção genômica nos cachorros de raça, né, que tem pedigree e tal. A gente vai ver a seleção genômica. Vamos usar como exemplo o cachorro da raça Doberman, originário da Alemanha. É um cachorro de guarda. Esse cachorro, quando você vai adquirir um criadouro regulamentado, você vai poder ter contato mais com a ciência, né? E tal, o estudo em volta que adorna todo esse cachorro, que atualmente é muito detalhado nisso, nessa herança genética que vai ser passada. Eles são muito projetados literalmente para quem vai comprar. A seleção genômica do Doberman começa desde o formato do focinho, o alongamento da cabeça até a inclinação pélvica do animal. E esse é um detalhe muito específico. Você vai poder escolher cor, vai poder escolher características, se ele vai ser mais forte, se ele vai ser mais baixo, mais alto. As vantagens do uso dessa ferramenta podem incluir o aumento da estimativa de valores genéticos, a redução do intervalo de gerações, pela identificação de animais geneticamente superiores, mesmo antes de eles se expressarem esse fenótipo, né? A gente vai ter com a seleção genômica, literalmente projetando o animal, você vai saber que ele realmente vai expressar aquelas características que você quis incluir no ser vivo que você está criando, né? Seja ele uma planta, um cachorro, um boi, tanto faz, né? Esse tópico, a seleção genômica, ela também vai ser usada na indústria para correção de pedigree, em algumas falhas na genética de uma raça específica de cachorro, de uma raça específica de boi, um ramo que se perpetuou, mas não trouxe uma característica muito atraente, chamativa ou positiva até. Então, mas como funciona a seleção genômica? Ela vai funcionar da seguinte forma. Ela será uma seleção feita com base em um grande número de marcadores moleculares que vão estar presentes no DNA, guanina, citosina. Nessa seleção são utilizados até 800 mil marcadores, cujos testes são organizados em micropainéis, denominados de chips, e realizados de uma única vez. Assim a gente vai ter no final dessa seleção gênica as características e o indivíduo apresentado no final. No processo de seleção, busca-se, acima de tudo, aumentar a fertilidade do rebanho, a precocidade, diminuir o intervalo de gerações, melhorar o ganho de peso e qualidade da carne. Resumidamente,
Para o melhoramento genético em animais, ainda não temos um método tão incisivo como é no caso das plantas. Com isso, esse processo está limitado à evolução forçada dos animais em questão, sempre utilizando de critérios para estarem aptos a passar os gênios adiante. Sendo esses métodos, em primeiro lugar, o peso ao nascimento, relacionado com a facilidade do parto. Também tem relação com a quantidade de peso que o animal ganha em determinado período, principalmente o primeiro ano de vida. A fertilidade e a precocidade sexual e a produtividade do animal. São avaliados também a qualidade da carne, juntamente com características morfológicas, como conformação, precocidade e a musculosidade do animal. Agora, quais são os riscos e desvantagens do melhoramento genético em plantas? Bom, alguns riscos e pontos negativos dos alimentos melhorados geneticamente são o aumento das reações alérgicas. As plantas que não sofrem a modificação genética podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural, porque as melhoradas possuem maior resistência às pragas e pesticidas. Há também o aumento da resistência aos pesticidas, gerando maior consumo deste tipo de produto. E apesar de eliminar pragas prejudiciais à plantação, o cultivo de plantas modificadas pode também matar populações benéficas, como abelhas, minhocas e outros animais e espécies de plantas. Bom, apesar de haver uma melhor fertilidade no rebanho, melhores índices de ganho de peso, um aumento na lucratividade, uma carne de melhor qualidade e a diminuição no custo de produção, há também desvantagens nesse processo. Animais melhorados geneticamente para alta eficiência de produção podem apresentar muitos riscos de problemas fisiológicos, ou seja, aqueles que atingem a natureza do indivíduo, imunológicos, comportamentais, entre outros problemas. E foi isso, obrigado por nos escutar.